A multidão avançava com uma intensidade difícil de conter. Não era um caminhar organizado, mas uma pressão constante de corpos abrindo caminho entre a poeira da estrada, movidos pela urgência de um momento que parecia não permitir demora. No meio desse movimento, uma figura seguia cercada por gente de todos os lados. Não havia espaço, não havia distância. Cada passo era disputado. Cada instante parecia empurrar a história para um desfecho inevitável. Ao seu lado, um homem avançava com o coração dilacerado pela angústia. Seu rosto carregava uma súplica silenciosa que não precisava de palavras. Ele tinha chegado até ali com uma única esperança, porque, em sua casa, uma vida estava se apagando. O tempo não era um detalhe. Cada passo contava. Cada atraso pesava. Como relata o Evangelho, veio um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e suplicava com insistência. Marcos 5, versículos 22 e 23. Aquele homem não caminhava por curiosidade, mas por desespero. E Jesus ia com ele. A multidão o seguia, o cercava, o pressionava. Havia expectativa no ambiente, mas também urgência. Tudo indicava que o destino era claro. Uma casa, uma menina doente, um milagre que precisava acontecer antes que fosse tarde demais. Mas, no meio daquele avanço carregado de tensão, algo inesperado aconteceu. Jesus parou. Não foi uma pausa qualquer. Foi uma interrupção que quebrou o ritmo de todos ao redor. O movimento cessou. A pressão da multidão ficou suspensa em um instante de confusão. E então, naquele cenário onde cada segundo parecia decisivo, surgiu uma pergunta com uma calma que contrastava com a urgência do momento. Quem me tocou? Marcos 5, versículo 30. A pergunta parecia não fazer sentido. Ao redor, todos tocavam, todos empurravam, todos tentavam se aproximar. Nem mesmo discípulos conseguiam entender o motivo daquela pergunta no meio da multidão. Mas Jesus não falava de um toque qualquer. Ele havia percebido algo diferente. Enquanto isso, o tempo continuava passando. A necessidade daquele pai não tinha desaparecido. A urgência não tinha diminuído. A vida que o aguardava no fim do caminho ainda corria perigo. E, ainda assim, o mestre permanecia parado. Naquele instante, duas histórias se cruzavam sem aviso. Uma, marcada pela urgência da morte. Outra, carregada por anos de silêncio e sofrimento oculto. Duas dores profundas, duas necessidades reais, convergindo no mesmo momento. E uma pergunta começava a surgir no meio da tensão. Por que parar agora? O que poderia ser tão importante a ponto de interromper um caminho onde cada segundo parecia decisivo? A multidão ainda não entendia. O pai ainda não compreendia. Mas algo tinha acontecido em silêncio, algo que mudaria o rumo das duas histórias. E apenas um, no meio de todos, tinha percebido. A cena fica suspensa naquele instante inesperado. O caminho parou. A multidão prende a respiração, e uma pergunta permanece no ar, sem resposta imediata. Mas, para entender o peso desse momento, é preciso voltar um pouco, porque existem histórias que não começam no instante visível do milagre, mas em longos períodos de silêncio, onde a fé precisa se sustentar sem sinais claros, e o coração aprende a esperar em meio à incerteza. Com o passar do tempo, muitas pessoas já experimentaram o que significa atravessar fases em que a dor não se resolve rapidamente, momentos em que a vida continua, mas carregando uma luta interna que ninguém vê, uma doença prolongada, uma perda que deixa um vazio, uma oração que parece não ter resposta. O sofrimento que se estende no tempo tem um peso diferente. Não é o impacto repentino de uma crise, mas o peso constante de algo que permanece dia após dia, ano após ano.
É o tipo de prova que desgasta em silêncio. E é assim também na história que estamos prestes a acompanhar. Aqui, não vemos apenas um instante de cura, mas todo o caminho antes dele. Uma vida marcada pela espera. Uma espera que não foi curta, nem fácil, nem simples de entender. 12 anos. 12 anos em que a dor não foi embora. 12 anos em que cada tentativa parecia levar ao mesmo lugar. 12 anos em que a fé não se apoiava no que se podia ver, mas em uma esperança que precisava continuar, mesmo sem sinais. E é nesse cenário que surge uma das tensões mais profundas da alma humana, a distância entre aquilo que esperamos de Deus e o tempo em que Ele escolhe agir. Porque o ser humano vive na urgência do agora, enquanto Deus trabalha dentro de um propósito que vai além do tempo imediato. Diante disso, perguntas começam a surgir no coração. Por que algumas respostas demoram tanto? Por que o alívio não chega quando mais precisamos? Porque, em certos momentos, parece que o céu está em silêncio. Ainda assim, a Escritura nos mostra que, mesmo nesses períodos em que não há intervenção visível, Deus não está ausente. Ele continua agindo de maneiras que, muitas vezes, ainda não conseguimos compreender. Como essa história revela, a espera não é um vazio sem sentido, mas parte de um processo onde algo mais profundo está sendo formado. Porque, enquanto o tempo passa, a fé também é construída. E é exatamente nesse ponto que essa narrativa começa a ganhar direção. Uma fé que não nasceu na abundância, nem na facilidade, mas no desgaste, na rejeição e na persistência silenciosa. Uma fé que não teve garantias visíveis, e mesmo assim decidiu seguir em frente. E é aí que surge a pergunta que vai conduzir cada passo desta história. Como Deus age quando a fé se levanta em meio à dor, e quando a resposta parece demorar mais do que o esperado? A resposta não vem de imediato, mas começa a se revelar no momento menos esperado, num lugar menos visível, e através de uma vida que muitos já tinham deixado de perceber. Para entender a profundidade do que estava acontecendo naquele caminho, é preciso olhar com atenção para a história silenciosa de uma mulher, cuja vida havia sido marcada por uma condição que a afastava de tudo que um dia foi normal. Com o passar do tempo, a lei dada a Israel por meio de Moisés estabeleceu regras claras sobre pureza e impureza ritual. Não eram apenas normas sociais, mas expressões de uma realidade espiritual mais profunda, a necessidade de distinguir entre o santo e o comum, entre o puro e o impuro. Dentro dessas leis, algumas condições físicas colocavam a pessoa em estado de impureza. Entre elas, aquelas relacionadas à perda de sangue. Como a própria lei estabelecia, essas situações exigiam um afastamento temporário da convivência social e do culto. Mas, no caso dessa mulher, o que deveria ser temporário se tornou permanente. Sua condição não durou dias, nem semanas, mas anos. 12 anos. 12 anos vivendo sob um rótulo que não apenas descrevia sua doença, mas também definia seu lugar na sociedade. Ela era considerada impura o tempo todo. E, nessa condição, tudo que tocava também se tornava impuro. Isso significava isolamento, significava distância, significava não poder participar plenamente da vida em comunidade, nem se envolver livremente nas práticas espirituais do povo. Em uma cultura onde a vida girava em torno da comunidade, da família e da adoração, essa condição não afetava apenas o corpo, mas também a alma. Diante disso, o mundo dela foi se tornando cada vez menor. Os relacionamentos se tornaram limitados. A proximidade virou risco, o contato uma barreira. E, com o passar do tempo, a dor física começou a se misturar com um desgaste ainda mais profundo, o emocional. Porque não era apenas o sofrimento de uma doença persistente, mas o peso de ser vista de forma diferente, de carregar uma identidade que ela não escolheu. Como diz o relato do Evangelho,
Uma mulher que havia 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Marcos 5, versículo 25. Essa breve descrição carrega anos de luta silenciosa. Anos em que, provavelmente, cada dia começava da mesma forma e terminava sem nenhuma mudança aparente. E, no meio de tudo isso, surge uma das tensões mais difíceis de entender: a aparente ausência da intervenção de Deus. Porque, enquanto a lei explicava sua condição, não oferecia uma solução imediata. E, enquanto o tempo passava, a situação continuava a mesma. Aqui vemos uma dimensão profundamente humana dessa história. Existem momentos em que a vida parece ficar presa em uma situação que não muda, enquanto tudo ao redor continua avançando. Momentos em que a pessoa não apenas enfrenta uma dificuldade, mas começa a ser definida por ela. Mas Deus tinha um propósito maior, mesmo em meio a esse longo silêncio. Ainda que não fosse visível, ainda que não houvesse sinais claros, a história não estava parada. Porque, mesmo no isolamento, mesmo no desgaste, mesmo nos anos em que nada parecia mudar, Deus continuava escrevendo essa história. Com o passar do tempo, aquela condição que marcava sua vida não apenas continuava, mas a conduzia por um caminho cada vez mais estreito, onde as opções começavam a se esgotar uma após a outra. Diante disso, ela fez o que qualquer pessoa em seu lugar faria. Buscou ajuda nos recursos disponíveis. A medicina da sua época, mesmo sendo limitada, ainda representava uma esperança real. Havia conhecimento, havia práticas, havia homens dedicados a tratar doenças. E ela foi até eles. Não uma única vez, mas repetidas vezes. Como registra o Evangelho, ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha. Marcos 5, versículo 26. Essas palavras não descrevem apenas um tratamento, mas uma sequência de frustrações. Cada consulta trazia uma nova expectativa. Cada tentativa abria a possibilidade de mudança. Mas, vez após vez, o resultado era o mesmo. Nada mudava. E a Escritura ainda acrescenta um detalhe que revela o quanto sua situação era profunda. Em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Marcos 5, versículo 26. O que começou como uma busca por cura se transformou em um desgaste contínuo, não só físico, mas também financeiro e emocional. Com o passar dos anos, tudo o que ela tinha foi se acabando. Aquilo que talvez fosse sua segurança, seu sustento, sua estabilidade, foi sendo entregue, pouco a pouco, na esperança de recuperar a saúde. Mas, ao final desse caminho, não havia alívio, não havia recursos, não havia soluções visíveis. Apenas a mesma condição permanecia. Aqui vemos mais uma vez uma dimensão profundamente humana dessa história. Existem momentos em que fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Buscamos soluções, insistimos em caminhos que parecem corretos, mas nada consegue transformar aquilo que mais nos fere. E, nesse processo, não é só o que está fora que se perde. A esperança também vai se desgastando, porque cada tentativa frustrada deixa uma marca. Cada expectativa não cumprida pesa mais no coração. Cada porta que se fecha reforça a sensação de que não há mais saída. Diante disso, essa mulher chega a um ponto silencioso, mas decisivo: o esgotamento de todos os recursos humanos. Não havia mais para onde ir. Não restavam alternativas visíveis. Não existiam respostas dentro do que ela podia controlar. E é exatamente nesse ponto, quando toda a segurança humana desaparece, que começa a surgir um novo espaço. Não porque a situação mudou, mas porque o olhar começa a se voltar para além do que é visível. E, mesmo nesse desgaste prolongado, Deus ainda tinha um propósito maior. Porque,
Quando as soluções humanas chegam ao limite, o coração assume uma posição diferente, mais vulnerável, mais consciente, mais aberto a considerar aquilo que antes talvez nem fosse cogitado. E assim, naquele cenário onde tudo parecia ter se esgotado, algo novo começa a nascer, não a partir das evidências, não a partir de resultados, mas a partir de uma possibilidade que ainda não tinha sido plenamente compreendida. No meio desse cenário, onde tudo parecia ter se esgotado, onde os recursos humanos haviam chegado ao limite e a esperança começava a desaparecer lentamente, algo começou a mudar, não no corpo, mas no interior dela. Foi nesse tempo que uma notícia começou a se espalhar pelos povoados, pelos caminhos e pelas casas. Não era um anúncio oficial, nem algo organizado. Era o tipo de mensagem que passa de pessoa para pessoa, de testemunho em testemunho, carregando relatos que despertavam admiração. Falava-se de um homem, um mestre que ensinava com autoridade, mas que não apenas falava, também curava. Pessoas que estavam doentes voltavam a ter saúde. Aqueles que já eram considerados sem esperança encontravam restauração. E essas histórias não eram isoladas. Elas se repetiam, se confirmavam, se espalhavam. Como mostram os relatos do Evangelho, o ministério de Jesus começava a se tornar conhecido por toda a região, e multidões se reuniam ao redor dele, buscando ajuda e ouvindo suas palavras. Diante disso, aquela mulher, que por tantos anos viveu em silêncio, começou a ouvir. Não sabemos quem falou com ela primeiro, nem em que momento essas notícias chegaram até ela. Mas sabemos que algo dentro dela começou a reagir. Por quê? Quando alguém já esgotou tudo que é visível, uma palavra de esperança tem um peso diferente. Os testemunhos que ela ouvia não eram apenas histórias. Eram sinais de que algo estava acontecendo, de que havia alguém com poder para fazer o que ninguém mais tinha conseguido. E, no meio desse processo, começou a nascer uma convicção. Não era uma certeza baseada na própria experiência. Não era algo que ela podia ver. Era uma fé ainda pequena, nascida no meio da dor, mas alimentada por aquilo que ela tinha ouvido. Como diz o Evangelho, quando ouviu falar de Jesus, Marcos 5, versículo 27. Esse momento marca uma virada, porque a fé não surge do nada. Ela começa quando algo é ouvido e o coração decide não ignorar. Mesmo assim, esse despertar não aconteceu sem luta. De um lado, havia o medo, medo da sua condição, medo de se aproximar em meio à multidão, medo de ser rejeitada, apontada, expulsa. Por quê? De acordo com a lei, sua presença entre as pessoas não era permitida. Sua condição a mantinha à margem, invisível, separada. Mas, do outro lado, algo mais forte começava a crescer. Uma determinação silenciosa, não baseada em garantias, mas em uma convicção que ia tomando forma dentro dela. Com o passar dos dias, essa tensão interior se tornou impossível de ignorar. Por quê? Quando a fé começa a nascer, ela não permite que a pessoa permaneça no mesmo lugar. E então, em meio ao medo e à incerteza, ela tomou uma decisão. Não chamou atenção. Não anunciou o que iria fazer. Não pediu permissão. Ela decidiu se aproximar, em silêncio, sem saber exatamente o que aconteceria, mas com a certeza de que não podia continuar onde estava. E assim, enquanto a multidão avançava sem conhecer a sua história, enquanto outro homem seguia apressado em direção à sua própria necessidade, uma terceira história começava a se mover em segredo. Uma história formada ao longo de anos de dor e que agora caminhava em direção a um encontro que mudaria tudo. Foi nesse momento que o caminho de Jesus deixou de ser apenas um percurso comum, para se tornar o ponto de encontro de duas histórias profundamente diferentes, mas unidas pela mesma necessidade. De um lado,
estava um homem conhecido, um líder, alguém respeitado dentro da sua comunidade. A Escritura o apresenta como um dos principais da sinagoga, um homem com posição, reconhecimento e responsabilidade espiritual entre o povo. Seu nome era Jairo e, apesar de tudo isso, ele havia chegado a um ponto onde nenhuma influência, nenhum conhecimento, nenhuma autoridade podia resolver o que estava diante dele. Sua filha estava morrendo. Como relata o Evangelho, ele se aproximou de Jesus, se prostrou e suplicava com insistência que fosse até sua casa, porque sua filha estava à beira da morte. Marcos 5, versículos 22 e 23. Esse gesto não era pequeno. Um homem com a sua posição, em uma sociedade estruturada, se colocava diante de todos reconhecendo a sua necessidade. A urgência era real. Não havia tempo a perder. E Jesus decidiu ir com ele. Diante disso, o caminho se encheu de movimento. A multidão começou a segui-los, cercando Jesus, pressionando cada passo, tornando o avanço cada vez mais difícil. Não era um caminho livre, mas um percurso lento, carregado de tensão. Cada instante tinha peso, cada segundo contava. Mas, enquanto tudo isso acontecia à vista de todos, outra história se movia em silêncio dentro da mesma multidão. Uma mulher sem nome, sem reconhecimento, sem espaço dentro daquela estrutura social. Diferente de Jairo, ela não podia se aproximar publicamente, não podia falar em voz alta, não podia chamar atenção. Sua história não era visível, mas sua necessidade era tão profunda quanto. E assim, sem que ninguém percebesse, os dois estavam no mesmo caminho. O relato bíblico mostra como essas duas histórias se cruzam. Enquanto Jesus seguia em direção à casa de Jairo, a multidão cercava, e, no meio dela, estava aquela mulher enferma. Duas vidas completamente diferentes. Um, movido pela urgência de não perder quem ama. Outra, marcada por anos de perdas silenciosas. Um caminhando ao lado de Jesus, outra se aproximando por trás. Mas os dois, igualmente necessitados. E, nesse encontro, algo profundo começa a se revelar. Deus não age apenas em um tipo de história. Ele não responde só aos que estão visíveis, nem apenas aos que estão escondidos. Ele não se limita a uma única necessidade de cada vez. Mas, naquele momento, ainda não era possível ver como tudo iria acontecer. Por quê? Enquanto Jairo seguia com a esperança de chegar a tempo, a mulher observava e, no meio da multidão que dificultava o caminho, ela começou a perceber algo diferente. O que para muitos era um obstáculo, para ela se tornou uma oportunidade. Ela não precisava parar Jesus, não precisava de palavras, precisava apenas chegar perto o suficiente. E assim, sem interromper o curso visível dos acontecimentos, começou a dar passos em direção ao seu momento decisivo. Duas histórias continuavam avançando lado a lado, mas, muito em breve, deixariam de ser separadas. No meio da multidão que avançava com dificuldade, onde cada passo era disputado e cada movimento se tornava mais lento, aquela mulher começou a se aproximar. Não foi pela frente. Não buscou ser vista, não tentou chamar atenção. O caminho dela foi diferente, foi em silêncio. Diante disso, cada passo que ela dava envolvia um risco real. A lei que havia marcado sua vida por tantos anos não deixava de existir naquele momento. Sua condição continuava a mesma aos olhos das pessoas. Estar no meio da multidão, encostar em alguém, se aproximar sem ser reconhecida, tudo isso significava atravessar uma barreira que, por 12 anos, parecia impossível de romper. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela já não se movia pelo medo, mas por uma convicção que começava a sustentar cada passo. O relato bíblico revela o pensamento que guiava sua atitude.
Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Marcos 5, versículo 28. Não era uma declaração em voz alta. Era uma decisão interna. Uma certeza que não dependia da aprovação de ninguém. Enquanto a multidão empurrava de todos os lados, ela avançava com um propósito claro. Não precisava de palavras, não precisava ser reconhecida, não precisava de um lugar de destaque. Precisava apenas chegar perto o suficiente. E aqui vemos algo profundo sobre a fé. Ela nem sempre acontece em lugares visíveis. Nem sempre é expressa em voz alta. Às vezes, a fé mais forte é aquela que se move no anonimato, sustentada apenas pela confiança em Deus. Mas esse caminho não era fácil. Cada passo podia expor quem ela era. Cada momento podia interromper tudo. Ela podia ser rejeitada, podia ser afastada, podia perder a única chance que tinha. Ainda assim, ela continuou. Porque, quando a fé chega a esse ponto, ela não recua diante dos obstáculos. Ela segue em frente, mesmo quando o ambiente não ajuda. Segue em frente, mesmo quando o resultado ainda é incerto. Segue em frente, porque encontrou um motivo maior do que o medo. Com o passar dos segundos, a distância foi diminuindo. Jesus estava ali, cercado, pressionado pela multidão. E ela, por trás, se aproximava. O momento decisivo havia chegado. Não havia espaço para dúvida. Não havia tempo para parar. Foi então que ela estendeu a mão. Um gesto simples, quase imperceptível. Um ato que, para muitos, poderia passar despercebido, mas que, para ela, significava o fim de 12 anos de isolamento. A fé havia se tornado ação. E agora estava prestes a tocar naquilo em que havia acreditado. O movimento da multidão continuava. O som dos passos e das vozes preenchia o caminho. E ainda assim, no meio daquele cenário carregado de urgência, algo aconteceu que ninguém percebeu naquele instante. Foi então que a mão dela finalmente alcançou a borda do manto. Não houve palavras. Não houve anúncio. Não houve nenhum sinal visível que fizesse os outros pararem. Apenas um toque rápido, quase imperceptível, perdido no meio da pressão constante da multidão. Mas, a partir daquele instante, algo incomum aconteceu. A Escritura descreve com clareza, e imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Marcos 5, versículo 29. O que durante 12 anos não tinha mudado, se transformou em um instante, sem processo visível, sem intervenção prolongada, sem que ninguém ao redor percebesse. O corpo que por tanto tempo carregou fraqueza, começou a experimentar algo completamente diferente. A perda cessou, o desgaste parou. Aquilo que era contínuo simplesmente deixou de existir. Era uma restauração imediata. Como os relatos do Evangelho confirmam, naquele mesmo momento a enfermidade desapareceu, revelando um poder que nenhum esforço humano havia conseguido alcançar. Mas não foi apenas no corpo. Algo também aconteceu dentro dela. Por quê? Depois de anos de incerteza, de tentativas frustradas, de desgaste silencioso, agora havia certeza. Não era mais uma esperança para o futuro. Não era apenas uma possibilidade. Era uma realidade presente. Ela sentiu no próprio corpo que estava curada. Essa expressão revela algo profundo. Não foi uma impressão, foi uma convicção clara, imediata, impossível de ignorar. Diante disso, a alma que viveu tanto tempo sob tensão começou a experimentar algo novo: admiração, alívio e, ao mesmo tempo, temor, porque o que tinha acontecido não seguia o caminho esperado. Ela não tinha sido vista, não tinha sido chamada, não tinha sido reconhecida diante das pessoas. E, ainda assim,
tinha sido alcançada pelo poder de Deus. Aqui vemos uma dimensão silenciosa da forma como Deus age. Ele nem sempre atua no que é visível. Nem sempre interrompe tudo com sinais externos. Às vezes, a sua obra começa no oculto, em um instante que ninguém percebe, mas se transforma completamente uma vida. A multidão continuava avançando. O caminho até a casa de Jairo, aparentemente, seguia sem interrupção. Tudo parecia igual, mas, no meio daquele movimento, uma história havia sido mudada para sempre. Sem anúncio, sem celebração, sem que alguém entendesse o que tinha acontecido. Um ato invisível tinha produzido uma transformação completa e, embora parecesse que tudo terminava ali para ela, a história ainda não tinha chegado ao fim. O contato já tinha acontecido, a cura já havia sido concedida e, ainda assim, o que parecia ser o fim da história era apenas o começo de algo maior. Foi nesse momento que, no meio do movimento constante da multidão, Jesus percebeu algo que ninguém mais tinha notado. Não foi um toque comum entre tantos outros. Não foi apenas mais um empurrão no meio do caminho. Havia sido diferente. Como registra a Escritura, Jesus, percebendo esse mesmo poder que dele havia saído, virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou em minhas vestes?" Marcos 5, versículo 30. Em meio ao barulho, à pressa, à urgência que tomava conta daquele cenário, Jesus parou, não porque não soubesse o que tinha acontecido, mas porque aquilo não podia permanecer escondido. A fé que agiu em silêncio agora precisava vir à luz. Mas essa pausa trouxe uma tensão evidente. Os discípulos, olhando com uma visão humana, não conseguiam entender aquela pergunta. A multidão apertava por todos os lados, o pressionava a cada passo. Ainda assim, ele perguntava quem o havia tocado. Era uma pergunta que parecia fora de contexto. Era uma pausa que, à primeira vista, não fazia sentido. Enquanto isso, a urgência de Jairo continuava. Sua filha ainda estava à beira da morte. O tempo não tinha parado. Cada segundo ali parecia diminuir a chance de chegar a tempo. E aqui surge uma das tensões mais profundas dessa história. Do ponto de vista humano, aquela interrupção parecia desnecessária. Para o pai, podia até parecer dolorosa. Porque, quando o tempo é decisivo, qualquer demora soa como uma ameaça. Mas Deus não age limitado pela forma como o ser humano vê o tempo. Aquilo que, para nós, parece atraso, no propósito de Deus pode ser parte essencial do processo. Enquanto Jesus permanecia parado, olhando ao redor, procurando quem tinha feito aquilo, a cena ganhava um significado ainda mais profundo. Não era perda de tempo, era algo sendo construído. Por quê? Embora o milagre já tivesse acontecido no oculto, ainda havia algo mais. Algo que não iria transformar apenas o corpo, mas também a identidade. Ao mesmo tempo, a tensão aumentava. O caminho até a casa de Jairo ainda estava em aberto. A necessidade continuava urgente. E uma pergunta começava a surgir no coração de quem observava. Será que essa pausa poderia mudar o que estava prestes a acontecer? Mas Deus tinha um propósito maior. Porque, na forma como ele age, uma história não interrompe a outra. E uma necessidade não limita o seu poder. Enquanto todos viam apenas uma parada, Deus estava agindo em várias dimensões ao mesmo tempo. O tempo avançava, a multidão esperava e, naquele silêncio carregado de tensão, alguém sabia que já não podia mais permanecer escondida. O silêncio interior que havia acompanhado sua atitude começou a se transformar em uma inquietação profunda. Ela sabia o que tinha acontecido. Não era uma suposição. Não era uma emoção passageira. Era uma certeza no próprio corpo,
mas agora também uma realidade que já não podia mais ficar escondida. Enquanto Jesus olhava ao redor, procurando, perguntando, interrompendo o caminho de todos, a cena ganhava um novo peso. A multidão observava sem entender. Os discípulos não conseguiam compreender aquela pergunta, mas alguém, no meio de todos, sabia exatamente o que estava acontecendo. Diante disso, aquela mulher se viu diante de uma decisão interna. Ela podia continuar anônima, podia ficar em silêncio, podia simplesmente ir embora, levando consigo o milagre que havia recebido. Mas a presença de Jesus, o olhar atento dele e a sua insistência não deixavam espaço para se esconder, como relata a Escritura. Então a mulher, com medo e tremendo, sabendo que nela havia acontecido, veio, prostrou-se diante dele e contou toda a verdade. Marcos 5, versículo 33. Aquele momento não foi apenas um gesto físico, foi uma exposição completa. 12 anos de história, de dor, de rejeição, de tentativas frustradas, agora estavam sendo colocados diante de todos. O medo era compreensível, não apenas pelo que tinha acontecido, mas pelo que poderia acontecer depois. Porque, de acordo com a lei, sua presença no meio da multidão não era permitida. Ela havia ultrapassado limites que, por anos, a mantiveram afastada. Seu ato podia ser visto como uma transgressão, e a vergonha pública era uma possibilidade real. Mesmo assim, ela decidiu falar, e, nesse momento, sua fé assumiu uma forma ainda mais profunda. Já não era apenas uma fé que agia em silêncio, agora era uma fé que se apresentava com verdade, sem esconder sua condição, sem negar seu passado, sem tentar justificar sua decisão, apenas contando o que tinha acontecido. E aqui vemos um ponto decisivo dessa história. O que começou como uma cura invisível, agora se tornava uma restauração diante de todos. Jesus não permitiu que aquela mulher fosse embora sem ser vista, não porque quisesse expô-la à vergonha, mas porque a obra que ele estava fazendo nela não terminava na cura do corpo. Havia algo mais, algo que precisava ser restaurado. Sua identidade, seu lugar, sua dignidade. Foi então que Jesus respondeu, não com reprovação, não com distância, mas com uma palavra que transformou completamente a sua história. Filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos 5, versículo 34. A palavra filha não foi por acaso, foi uma declaração. Em uma sociedade que a havia excluído, agora ela era reconhecida. Em um contexto onde tinha sido afastada, agora ela era recebida. Em um ambiente onde tinha sido definida pela sua impureza, agora era definida por um relacionamento. Jesus não apenas confirmou a sua cura, ele restaurou completamente a sua vida. Como mostram os relatos, ele quis que a fé dela fosse reconhecida diante de todos, para que ficasse claro que não era um ato escondido sem sentido, mas uma resposta ao poder de Deus agindo nela. Diante dessa cena, algo profundo se revela. Deus não age apenas no oculto. Ele também restaura no que é visível. Não transforma só o interior. Ele também redefine a identidade diante das pessoas. E assim, aquela mulher, que por tanto tempo viveu no anonimato, marcada pela rejeição, agora estava de pé, ouvindo palavras de paz, recebendo aquilo que por anos lhe foi negado. Aceitação, restauração, vida. Mas, enquanto essa história chegava ao seu momento de revelação, outra história, que ainda aguardava, estava prestes a receber uma notícia que mudaria tudo. Enquanto as palavras de restauração ainda ecoavam no ambiente, enquanto aquela mulher começava a compreender a dimensão do que havia recebido, outra cena começou a se desenrolar quase imediatamente, trazendo um contraste profundo, impossível de ignorar.
Foi nesse momento que chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Não vinham com esperança, não vinham com um novo pedido, vinham com uma notícia final. Como relata a Escritura, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Marcos 5, versículo 35. As palavras foram diretas, sem rodeios, sem espaço para outra interpretação. O que antes era urgência, agora parecia ter se transformado em perda definitiva. Diante disso, todo o peso daquele momento se tornou evidente. Enquanto uma história acabava de viver restauração, outra parecia chegar ao fim. Enquanto uma mulher recebia vida depois de anos de sofrimento, um pai recebia a notícia da morte da sua filha. O contraste era profundo. E, no meio desse contraste, surge uma das tensões mais humanas dessa narrativa. Do ponto de vista de quem trouxe a notícia, tudo tinha acabado. A lógica era simples. Não havia mais o que fazer. A doença podia ter solução, mas a morte, na compreensão deles, encerrava qualquer possibilidade. Por isso, a pergunta que veio junto com a notícia não era apenas informativa, era uma conclusão. Por que ainda incomodas o mestre? Era como dizer: não há mais esperança. O tempo acabou. A oportunidade passou. Mas, enquanto essas palavras eram ditas, algo mais acontecia em silêncio. Jairo estava ali. Ele tinha ouvido, tinha caminhado com Jesus, tinha esperado e agora enfrentava o momento mais difícil da sua fé. O texto não descreve o que ele disse, não registra uma reação imediata, mas o silêncio dele fala, porque existem momentos em que a dor é tão profunda que não há palavras. Aqui vemos uma realidade que muitos já viveram. Quando parece que Deus parou no caminho e, enquanto isso, aquilo que mais importa se perde. Quando a intervenção acontece em outro lugar, mas não onde precisamos. Quando o tempo de Deus não coincide com a urgência do nosso coração. Mas Deus ainda tinha um propósito maior, mesmo naquele instante. Porque a história não tinha terminado, mesmo que tudo apontasse para isso. Foi então que, no meio daquela notícia que parecia definitiva, Jesus disse palavras que mudaram completamente o cenário. Não tenha medo, apenas creia. Marcos 5, versículo 36. Não foi uma explicação, não foi um argumento, foi uma direção. Um chamado para permanecer na fé, mesmo quando a realidade visível parecia negar qualquer possibilidade. Porque, naquele momento, Jairo estava diante de uma decisão profunda. Ele podia ficar com aquilo que tinha ouvido, ou podia continuar confiando em quem estava diante dele. A Escritura mostra que Jesus não permitiu que aquela notícia determinasse o rumo da caminhada. Ele continuou seguindo em direção à casa de Jairo, mostrando que aquilo que, para os homens, parecia o fim, não limitava o agir de Deus. E assim, no meio da dor, da confusão e de uma perda que parecia irreversível, a história entrava em um novo nível. Por quê? Quando tudo parece ter terminado, é exatamente ali que Deus continua agindo. E o caminho ainda não tinha chegado ao seu destino. Apesar da notícia que tinha chegado, o caminho não parou. Jesus não mudou de direção. Ele não se deixou guiar pela conclusão humana de que tudo havia terminado. Diante disso, continuou avançando em direção à casa de Jairo, como se o desfecho ainda não estivesse definido. E, nesse movimento silencioso, começava a se revelar uma verdade que nem sempre é compreendida em meio à dor. A obra de Deus não é interrompida por aquilo que o homem considera final. O caminho que antes era marcado pela urgência, agora estava envolvido por um outro tipo de expectativa. Já não era mais a esperança de evitar a morte, mas confronto direto com ela. Ao chegarem à casa,
O ambiente refletia aquilo que todos já aceitavam. Havia choro, havia lamento, havia um reconhecimento coletivo de que a vida tinha se encerrado. A morte não era uma suposição, era uma certeza para quem estava ali. Como o relato descreve, o lugar estava cheio de pessoas chorando, em luto, confirmando que a menina havia morrido. Mas, ao entrar, Jesus não se alinhou com aquela percepção. Suas palavras não negavam o que era visível, mas apresentavam uma realidade maior. Ela não está morta, está dormindo. Marcos 5, versículo 39. Essas palavras não foram compreendidas. Na verdade, geraram incredulidade. Alguns até zombaram, porque, para eles, a situação era clara e definitiva. Mas aquilo que, para as pessoas, era o fim, para Deus não era. Foi então que Jesus limitou quem poderia permanecer ali. Ele não permitiu que a multidão continuasse. Apenas alguns ficaram para testemunhar o que estava prestes a acontecer. E ali, em um ambiente restrito, sem espetáculo, sem anúncio, aconteceu um dos momentos mais profundos dessa história. Jesus tomou a mão da menina e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno, levante-se. Marcos 5, versículo 41. Não foi um processo, não foi algo gradual, foi uma ordem. E a vida respondeu. Como diz a Escritura, imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Marcos 5, versículo 42. Aquilo que tinha sido declarado irreversível mudou em um instante. E aqui se revela, com clareza, quem Deus é nessa história. Enquanto a mulher foi curada no caminho, a filha de Jairo foi levantada dentro da casa. Enquanto parecia que uma história interrompia a outra, na verdade, as duas faziam parte da mesma obra. Deus não precisou escolher entre uma necessidade e outra. Não precisou se apressar em uma, para não perder a outra. Seu poder não se dividiu. Seu propósito não se atrasou. Porque aquilo que, aos olhos humanos, parecia demora, no plano de Deus fazia parte de um processo completo. A pausa no caminho não impediu o milagre. A interrupção não cancelou o propósito. Pelo contrário, permitiu que os dois testemunhos revelassem algo ainda mais profundo. Deus não está limitado pelo tempo humano. Ele não chega atrasado. Ele não age com demora. Ele atua no momento exato, de acordo com um propósito que vai além do que conseguimos enxergar. E assim, o que começou como uma história de urgência se transformou em uma revelação de autoridade. Autoridade sobre a doença, autoridade sobre o tempo e autoridade até mesmo sobre a morte. Mas, além do impacto daquele momento, havia ainda uma compreensão mais profunda que precisava ser revelada. O caminho chegou ao seu ponto final. O que começou como uma cena de urgência, de pressão, de incerteza, se transformou em uma revelação profunda do caráter de Deus ao longo da história humana. Com o desenrolar dos acontecimentos, duas histórias que pareciam separadas acabaram se encontrando em um mesmo propósito. Uma mulher que vivia no anonimato, marcada pela rejeição e pelo desgaste de 12 anos, e um pai que caminhava desesperado diante da possibilidade de perder a filha. Ambos chegaram até Jesus por caminhos diferentes. Ambos carregavam necessidades reais. Ambos enfrentavam limites que não podiam superar sozinhos. E, ainda assim, no meio dessas trajetórias, Deus mostrou que o seu agir não depende da lógica humana, nem está limitado pelo tempo como nós o entendemos. A história daquela mulher revela que a fé pode nascer no silêncio, crescer em meio à dor e agir mesmo quando não existem garantias visíveis. Durante anos, não houve resposta aparente, mas, quando o momento chegou, a intervenção de Deus foi completa, definitiva. Sua cura não foi apenas física, mas também espiritual e social,
restaurando tudo aquilo que tinha sido perdido. Por outro lado, a história de Jairo mostra que a fé também precisa permanecer firme quando tudo parece ter passado do ponto de retorno, quando tudo indicava que não havia mais esperança. Jesus continuou caminhando, mostrando que o seu poder não para diante do que o ser humano considera impossível. E, nesse encontro das duas histórias, uma verdade atravessa toda a narrativa. Deus é próximo, mas também é soberano sobre o tempo. Ele nem sempre responde no momento que esperamos, mas também nunca chega atrasado. Ele age no tempo certo, dentro de um propósito que vai além do que conseguimos ver. Às vezes, esse momento vem depois de anos de espera silenciosa. Outras vezes, depois que toda esperança parece ter se perdido. Mas, em cada situação, a sua intervenção revela que nada está fora do seu controle. E aqui surge uma compreensão espiritual que vai além dessa história. A fé não é a ausência de perguntas. Não é entender tudo o que acontece. É decidir se aproximar de Deus, mesmo quando o caminho não está claro. É estender a mão no meio da multidão. É permanecer firme quando as notícias parecem finais. É confiar que Deus continua agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Porque, assim como aconteceu com aquela mulher, muitas pessoas vivem períodos em que a dor se prolonga e o silêncio pesa. E, assim como aconteceu com Jairo, existem momentos em que a vida apresenta situações que parecem irreversíveis. Mas essa história mostra que nenhuma dessas realidades está fora do alcance de Deus. Ele vê o que está oculto. Ele ouve aquilo que não é dito em voz alta. Ele responde no momento certo. E, quando ele age, sua obra não é incompleta, é plena. A mulher saiu do isolamento para a restauração. A menina passou da morte para a vida. E, nos dois casos, Deus mostrou que o seu poder não é limitado pelas circunstâncias. Assim, essa história chega ao seu fim, deixando uma certeza que continua viva até hoje. Deus continua conduzindo a história e continua conduzindo a vida de cada pessoa que decide confiar nele. Mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando a espera se prolonga, mesmo quando as respostas não chegam na hora que esperamos, o propósito de Deus continua avançando, de forma silenciosa, constante, fiel. E talvez, ao olhar para essa história, surja um convite simples, mas profundo. Continuar caminhando, continuar crendo, continuar se aproximando, porque a mesma fé que tocou o manto em silêncio ainda é ouvida, e o mesmo Deus que parou o caminho para responder continua atento a cada vida que decide confiar nele. No fim, essa história não revela apenas o que Deus fez naquele tempo, revela quem ele é e, ao compreender isso, se abre um caminho para aprofundar ainda mais o conhecimento da sua palavra, permitindo que cada relato continue iluminando a caminhada de fé. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar um material preparado para acompanhar esse processo, como uma continuação dessa jornada, para seguir descobrindo como Deus guiou a história e como continua guiando cada vida que se aproxima dele.